Em qual nível de consciência você acredita estar? Tem várias linhas de estudo, tanto da espiritualidade quanto da psicologia, que falam sobre 7 níveis de consciência, mas aqui hoje eu vou trazer apenas 3 que são os principais. É um conhecimento que a gente pode aplicar na nossa própria vida para nos autoconhecer, para entender qual é o nosso momento e o nosso estado de espírito agora. O primeiro nível de consciência é a consciência reativa. Nesse primeiro nível, a consciência ela é voltada para sobrevivência. Aqui as pessoas operam em medo e em escassez. E o que significa isso? Quando você está em um trabalho, em um relacionamento, em uma amizade, em um lugar que você não se sente valorizado, valorizada, e mesmo assim você insiste em ficar ali, o que está operando a nível de consciência em você é o medo da escassez. Então, se eu sair desse trabalho, se eu terminar esse relacionamento, eu não vou encontrar um outro trabalho, eu não vou encontrar outra pessoa que seja compatível e bem mais compatível comigo. Eu não vou encontrar um trabalho que me traga um retorno financeiro como esse. E aí a gente fica apegados ali, né, naquilo que a gente já tem, sem buscar a possibilidade de expandir a nossa mente, de expandir a nossa vida para aquilo que a gente ainda pode ter. Então, esse primeiro nível de consciência é focado no ego, né? Focado em ideais de sobrevivência. E nessa consciência de sobrevivência, a gente se sente muitas vezes vítima da vida, vítimas das circunstâncias, sem perceber que, na verdade, o nosso pensamento influencia na realidade. Então, se você acha que a vida é um eterno você contra o mundo, talvez você ainda esteja nesse nível de consciência. E assim, eu já estive nesse nível de consciência, já me apeguei em muitos momentos a coisas, a pessoas, sem coragem de deixar ir, né? Um trabalho, qualquer coisa que seja. Às vezes a gente fica tão apegado naquilo e que acaba se identificando, né? Então eu sou o meu relacionamento, eu sou o meu trabalho, eu sou o que eu consumo. Esse primeiro nível de consciência é um nível de muito apego e logo de muito sofrimento, de muita ansiedade, de muito controle. Você se identifica com esse nível? O próximo nível é o despertar e a transição. O segundo nível é a virada de chave. Aqui é o início da individuação. É quando você para de culpar o mundo e começa a olhar para dentro de você, para suas próprias atitudes e começa a perceber o quanto o seu estado interno reflete naquilo que você vê na realidade. E aí já não é mais a realidade que interfere no seu estado interno. Você consegue compreender que você está a todo tempo moldando aquilo que você vê do lado de fora através daquilo que você sente, de como está a sua vibração. E quando você começa a perceber que os seus pensamentos influenciam na sua realidade, aí você começa a vivenciar sincronicidades, números iguais, ou até mesmo uma pessoa falando exatamente aquilo que você precisava ouvir. Você vai percebendo como a vida conversa com você. E aqui é um momento de transição para esse terceiro nível de consciência mais elevado. Eu acredito que cada nível de consciência é um degradê. Então não é como se fosse uma escada, você não pula do nível um para o nível 2. Você vivencia o processo de se tornar mais consciente. Você vivencia o processo de lidar com as suas sombras, de ir notando no dia a dia, em detalhes, em coisas muito simples, como a realidade realmente funciona. E nesse degradê do segundo nível para o terceiro nível,
Algo que é muito importante é você conhecer a sua sombra, conhecer partes de você que você não conhecia antes. E então, integrar isso, começar a integrar isso. E aí, quando a gente começa a integrar essas sombras, aquilo que às vezes não era aceito por nós mesmos, parte de nós que a gente não aceitava, quando a gente começa a integrar isso, entramos no terceiro nível. Esse terceiro nível é a consciência de unidade, é a integração total, é onde você já se conhece, aonde você já está ali integrando luz e sombra a todo momento, conhecendo quem você é, a sua consciência, já consegue ter a noção e o sentimento elevado e a conexão com o todo. Você já entende que todos nós fazemos parte de uma grande teia, dessa grande teia que, no fim das contas, é o todo. É aquela coisa, né? A gota do oceano ainda é o oceano, né? Então, você percebe que tudo aqui funciona em uma harmonia, que tudo aqui é Deus e que você também é Deus, que Deus habita dentro de você. Então, esse terceiro nível de consciência é um divisor, assim, né? Daquele primeiro nível de consciência, onde quem comandava era o ego e a Matrix, e nesse terceiro nível de consciência, quem comanda já é você, sua alma, seu espírito, né? Você já consegue entender o que é bom para você, o que não é. Você já fica muito menos tolerável a lugares que você percebe que você não se encaixa, né? Então, é um nível de muito mais liberdade, de muito mais desapego e paz e serenidade. E assim, eu acredito que nada aqui é estável, né? Não é. Então, assim, cheguei ali no terceiro nível de consciência e nunca mais vou passar nem pelo primeiro, nem pelo segundo. Eu acho que a gente. Que como seres humanos, algumas situações vão fazer a gente sentir medo, algumas situações vão fazer a gente pensar, será, né? Mas quando você chega nesse lugar de uma consciência mais elevada, de entender quem você é, de entender como esse universo funciona, você consegue sair do medo, sair da escassez, sair da ansiedade e consegue voltar para o seu centro de uma forma muito mais rápida do que quando você está aqui e você precisa passar por todo esse processo para daí então sentir que a sua mente se elevou a um lugar onde você nem imaginava, né? Então, esses são os 3 níveis de consciência. Como eu falei, estudam-se até 7, mas eu quis trazer aqui os principais, porque eu acho que eles é como se fosse ali um início, um meio e um fim, mesmo que não tenha fim, né? A gente está sempre em processo de expansão. Então é isso. Me conta em qual nível você acha que você tá, qual você se identifica mais, e aí a gente vai trocando.